Vamos ler a palavra? Carta de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler os últimos versículos desta carta. Eu quero pedir permissão ao pastor Marcos, como as outras vezes que eu preguei em suas igrejas, eu me desfazer de todos os requintes teológicos nesta noite. Eu quero ser bem prático, bem direto e bem objetivo em transmitir a inerrante palavra de Deus. Para o tema proposto a esta programação que acontece todas as semanas como sobrenatural de Deus, e é o tema proposto, paralelamente a esse tema sobrenatural, eu quero trazer nesta noite um contexto histórico e existencial de um dos homens que mais viveu na sua vida, desde o seu aparecimento ao seu desaparecimento, desde o seu surgimento até o seu arrebatamento, uma vida toda de sobrenatural, o profeta Elias. E ele está aqui, nos últimos versículos da carta de Tiago, que diz assim a partir do versículo 17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre ela. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o convencer, saiba que aquele que convencer um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Nós sabemos que a carta de Tiago, ela é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. Ela foi escrita provavelmente após a morte de Estevão. Essa carta tinha um propósito único e absoluto: encorajar os irmãos e a igreja que se estabeleceu nos tempos mais difíceis, como igreja, como cristãos que estavam sendo estrangulados por um sistema romano, por uma perseguição severa que havia se espalhado. E com esta carta, os cristãos saíram lá de Jerusalém e por todo o mundo romano, eles iam se multiplicando. E aí Tiago, ele vai trazer nesta carta muitas doutrinas duras, mas também palavras de consolo, de esperança. Alguns teólogos chegaram até a pensar que essa carta poderia ser extinguida pelo estilo e o método de Tiago, pregar e escrever, verbalizar através da escrita. Mas nós sabemos que foi necessário porque havia comunidades judaicas em Roma, Alexandria, Chipre, em várias cidades da Grécia, da Ásia Menor. Tiago está escrevendo como líder que preocupava, visando o encorajamento e trabalhando a fé durante aqueles tempos difíceis. Aí, nós temos aqui os últimos versículos dessa carta. Porque Tiago traz o exemplo de um dos maiores profetas que a casa de Israel já teve. Ele apresenta-nos um homem que para muitos era um mistério, porque até hoje a teologia ela não sabe definir diretamente e absolutamente quem foram os pais, da onde esse homem tem alguma raiz de árvore genealógica.
A tradição apenas diz que ele veio de uma cidade por nome Tisbé, lá perto do Val de Jaboque, e ele aparece em um momento difícil da história da casa de Israel, e aí está o mistério da vida desse homem, porque do mesmo jeito que ele apareceu, um dia desapareceu. Então, desde o seu aparecimento até o seu desaparecimento, ele viveu de forma presencial esse sobrenatural de Deus. Vocês conhecem a Bíblia, tem um mestre que ao longo dos anos tem ensinado a palavra de Deus, mas não custa lembrá-los que todos os sobrenaturais que Deus realizou na terra foram através de homens, de seres humanos. Então, o que Deus tem como propósito de sobrenatural, Ele tem através da minha vida e da sua vida. E é por isso que Tiago está falando que Elias era esse homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não fazia dele diferente, mesmo sendo um mistério do aparecimento, do desaparecimento, mas ele foi homem, ele foi um ser humano. Mas esse homem que viveu na sua vida, no seu caráter, no seu propósito, nas suas escolhas, fazer a diferença. E eu tenho que, nesta noite, ter a consciência de que sim, está aí para todos nós o sobrenatural de Deus, mas não é como um passo de mágica, não é como caixinha de promessa. Eu tenho que entender para que eu possa viver e desenvolver esse sobrenatural, a minha vida, o meu caráter, o meu testemunho, ele é a parte principal para que Deus possa manifestar e derramar e fazer o sobrenatural. Porque o sobrenatural não parte de mim. Eu não sou um super-homem, né? Um mágico que vou chegar e não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até porque nós dependemos de Deus para que haja na nossa vida esse manifestar de Deus. Então, existem muitas coisas trincadas, existem muitas ideias que eu não consigo aceitar, né? Que parte do homem, ele chega e faz aquilo que ele acha que tem que fazer. Ou seja, eu não creio em curandeiro, eu não creio em revelador por si só, dom pessoal de exercer sem uma manifestação de Deus, sem uma presença do Espírito Santo de Deus. Mas eu não posso esquecer que eu sou ser humano, e eu não tenho que viver me cobrando, porque dentro dessa herdade adâmica eu vou viver sempre me decepcionando, porque cada dia eu vou encontrar uma realidade na minha vida que vai me assustar. Por quê? Porque nós somos humanos. E mesmo tendo essa data de validade, e na nossa existência, o contexto existencial de vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte ou arrebatamento, nós nunca vamos deixar de ser humano. Mas hoje eu tenho que entender que eu não sou mais uma criatura. Eu hoje posso dizer, com a minha vida, com o que eu sou, com o que eu prego, que eu sou filho de Deus, que através de Jesus Cristo, reconciliando e nos dando o direito de sermos feitos e chamados filhos de Deus. Então, se eu sou um filho, eu posso viver essas promessas de Deus, eu posso me colocar e tomar posse dessas promessas e o que o Pai tem para fazer. Eu não posso viver dependente, né? Eu não posso viver na carência de que alguém ele sobressaia a mim para que eu possa ter essa experiência, viver essa vida. Porque, na realidade, o que se passa hoje é que existe uma dependência, né?
existe aquele lado, não, Deus está lá, tem alguém com maior moral do que eu, ele tem uma vida muito mais elevada do que eu, então eu não posso lá, então eu vou pedir a alguém que seja lá um mediador entre eu e Deus, e olha, vai lá e fala com ele para me abrir porta, vai lá e fala com ele para curar, vai lá e fala com ele lá, que eu preciso de uma resposta, e aí, onde fica a colocação e a posição de filho com o pai? Onde vai estar a minha ideia de que, através do sacrifício vicário da cruz, o véu do templo rasgou? E o que eu tenho que entender é que o véu rasgou não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Então, Jesus quebrou todo aquele sistema religioso, né? Mostrando que agora todos nós temos acesso e direito de estar com o Pai. Eu não preciso mais viver na carência, na dependência de um mediador. Eu sou filho e eu vou viver essa vida que Deus tem para mim. E eu sei que o sobrenatural de Deus vai acontecer pelo que eu sou. Eu sou filho e a minha vida condiz com aquilo que Deus quer fazer. Porque eu sempre digo que palavras vão ficar falando, mas o caráter é que vai arrastar. E esse caráter vai arrastar da parte de Deus o que Ele quer fazer. Porque não tem outra escolha. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu vivo ou eu não vivo. No reino de Deus, na obra de Deus, não existe meio termo. Não existe arrumadinho, jeitinho, não. Eu posso viver a vida toda pregando e não ser. Como viver o sobrenatural? Estando no centro da vontade de Deus. Se colocando dentro dessa absoluta vontade. E eu tenho que entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque a minha vida lá fora, como Tiago está falando aqui, para salvar, para convencer alguém do seu pecado, para convencer uma pessoa que está indo para o inferno, para salvar e cobrir multidões de pecado, eu tenho que viver o que Elias viveu, o caráter e o exemplo dele. Porque eu não encontrei na Bíblia nenhuma mensagem tomada da hermenêutica, da exegese, ou de homilética, de um sermão perfeito, e aí eu pergunto, Elias não foi professor de faculdade teológica nenhuma, até porque Elias foi conhecido como filho da solidão selvática, ele era solitário, ele viveu sozinho, mas ele viveu sozinho como homem, mas ele viveu uma estreita comunhão com Deus, para fazer a diferença naquilo que Deus propôs na época, e Tiago está falando que é possível, viver aqui sendo homem, sendo ser humano, e viver o sobrenatural de Deus, porque Elias viveu isso, era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas um dia ele orou e cerrou os céus. Ele disse, não vai ter chuva. E aí é o que eu quero que você tenha consciência nesta noite, através da palavra, que Deus quer fazer, que Deus ele tem propósito em fazer, mas eu tenho o poder de impedi-lo. Hoje eu estava comentando com a Kátia, e eu estava ouvindo alguém dizer lá no rádio, ou foi através de uma música, de um cantor lá no Rio de Janeiro, ele disse assim, deixa Deus te usar. Eu fiquei pensando, meu Deus, é forte, porque a pessoa tem o poder de atrapalhar Deus usar, impedir de usar, porque Deus usa o que Ele quer, Ele é soberano, mas Deus vai usar o que Ele quer dentro daquilo dos seus princípios. Não é qualquer um que deixa usar, não é que eu vou impedir o agir de Deus. Eu tenho que ser o que Deus propôs para a minha vida. Agora eu tenho a escolha. O último livro que eu escrevi tem um tema, Decisões definem o destino. DDD de Deus. As minhas escolhas vão definir o meu destino, o que eu vou ser nesta caminhada. Porque não adianta eu pregar e não viver aquilo que eu prego, porque eu vou convencer o mundo, como Elias, não foi com uma pregação, nunca pregou a mensagem. Antes do seu arrebatamento, os filhos dos profetas olhavam em Elias e viam em Elias aquele homem que causava um impacto, que ele não seria um homem de vida comum. Eles falaram, olha, o teu Senhor vai tomar o teu Senhor por cima da tua cabeça. Essa caminhada lá em 2 Reis, capítulo 2, diz assim, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, viva o Senhor, viva tua alma, que eu não te deixarei. Assim foram juntos a Betel. Aí diz lá, 50 filhos dos profetas se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes, não foi a Elias, a Eliseu, sabes que o teu Senhor, tomarás o teu Senhor por cima da tua cabeça? Eu sei, também eu sei, calai-vos. Ou seja, Eliseu via a vida de Elias
Os filhos dos profetas observavam a vida de Elias, e a vida de Elias era uma carta aberta como uma pregação. Não precisava falar nada, só ele chegando, já era Deus chegando. Então, a vida prega muito mais do que as palavras. O meu testemunho prega muito mais do que aquilo que eu esboço. Aí Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Eliseu disse: vive, Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Assim foram juntos a Jericó. Aí 50 filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu, disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu sei. Calai-vos. Aí disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Alguma coisa em Elias causava impacto em Eliseu, que Eliseu colou em Elias e sabia que a vida de Elias era o maior exemplo para a sua vida. E a gente tem que estar perto de pessoas que passam para a gente essa vida de Deus. Eu tenho que estar perto de pessoas que me fazem ser mais crente. Eu tenho que viver com pessoas que provocam em mim desejo de orar mais, de ler a Bíblia mais, de vir mais para a igreja, de fazer a obra, de ganhar almas. Eu tenho que conviver com pessoas na minha intimidade que são pessoas que vão trazer de alguma forma esse benefício espiritual. E era assim que Elias provocava em Eliseu. Aí a Bíblia diz que Elias e Eliseu foram ao Jordão, 50 filhos dos profetas pararam a certa distância, onde eles haviam parado juntos. Elias tomou a capa, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E ambos passaram em seca. E tendo passado em seca, Elias disse a Eliseu, porque Elias já estava desconfiado: esse cara não sai do meu pé. Aí Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu sabia que aquele homem seria arrebatado. Os filhos dos profetas, eles tinham consciência que aquele homem, pela vida que ele tinha, pelo relacionamento de Deus que ele tinha, Deus ia tomar para si. Então era um testemunho visível de que a santidade dele, que a vida dele de integridade com Deus, de moral com Deus, de caráter com Deus, Deus ia tomar para si. Aí Elias diz: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu diz: peço-te que haja porção dobrada do Espírito que habita sobre ti. Eliseu não está querendo porção dobrada de Espírito Santo, até porque Deus não vai fazer isso nunca, tá? Porque o dia que ele der porção dobrada do Espírito Santo para você, você se torna mais do que Deus. Mas a porção dobrada do Espírito que estava em Elias, do Espírito do homem, eu posso ter. Eu quero ser melhor com aquele que me provoca pela vida dele. Eu quero ter porção dobrada do Espírito dele, espírito, alma e corpo. Eu já preguei em todo o Brasil, em todas as capitais, em os maiores congressos dessa nação, em mais de 20 países. Eu já estive nas maiores escolas bíblicas e convenções. Agora eu vou estar com o pastor Samuel Ferreira nas maiores convenções do estado do Tocantins, sou o pregador oficial. E mesmo tendo todo esse privilégio de ser esse pregador, de viver todas essas experiências e presenciar milagres, paralítico andando, e ver morto ressuscitando, porque uma das grandes maravilhas que Deus fez através da minha vida foi ressuscitar um menino de 9 anos. Aí está aí no YouTube, eles colocaram aí, SBT me procuraram, eu não dei moral para isso. Porque eu tenho um relacionamento com Deus como você tem. Agora Deus vai fazer por aquilo que eu estou vivendo nele. Vivendo nele. Pede-me o que queres que eu te faça. Eu estava pregando no Maranhão, e o Gesiel Gomes era um dos pregadores, e ele foi me ouvir, depois eu fui ouvi-lo à noite. Aí ele virou e disse: pede o que você quer agora. Irmãos, era a minha oportunidade. Eu disse: eu quero porção dobrada do Espírito que habita em você. Eu quero. Ele falou: você está pedindo uma coisa doida. Eu falei: mas eu quero. Você vai pagar um preço, mas eu quero. Ele botou a mão e ministrou sobre a minha vida, porque eu quero coisa boa que está no homem de Deus para a minha vida. E é isso que Tiago está falando. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele viveu. Ele conseguiu viver como uma garça. O tempo todo alvo, pisando na lama e não se sujando. Então, se eu quero viver e ter da parte de Deus esse sobrenatural, a minha vida tem que condizer para isso. E aí eu quero aqui levar você ao resumo da minha prédica nesta noite. Elias fez a escolha. Ele apareceu em 1 Reis, capítulo 17. Era um momento de muita crise espiritual. Acabe, filho
de Orrim já estava estabelecido como rei. Acabe já tinha casado com Jezabel, filha de Etibal, lá de Sidom. Ele trouxe Jezabel para o meio do povo de Deus. Jezabel. Esses dias eu estava falando numa das minhas palavras aí. Eu entendo que Jezabel hoje poderia ser chamada de Janjabel. O que Jezabel fez? Ela impôs um novo sistema litúrgico naquilo que Deus já tinha estabelecido. Ela veio para desfazer. Ela veio para desconstruir tudo aquilo que Deus construiu desde o princípio. E o que ela fez? Ela trouxe profetas de Baal, profeta do posto ídolo, e colocou vários profetas espalhados em Israel. E aí ela destrói o altar, levanta um templo a Baal, conhecido como Casa de Baal, faz uma nova regra de culto, de busca, de sacrifícios, e aí Deus olha tudo aquilo e o Senhor fica à parte do que Deus já tinha estabelecido para a casa de Israel. Então o povo estava vivendo regalado esplendidamente, numa nova liturgia, num novo sistema, numa nova implantação de método. E aí Deus, não, eu vou quebrar esse negócio aí, vou trazer alguém das antigas aí, alguém lá do esquecimento, lá de Tisbé, lá das montanhas de Gileade, porque Deus tem sempre um para futucar. Vai ter sempre alguém para não confortar, mas para confrontar. E evangelho que não confronta, não é evangelho. Eu já disse muitas vezes que quando eu leio o livro aqui, ele me bate, ele me sangra, ele me corta. Eu disse lá na nossa igreja, pastor João, que a carta de Jeremias e a de Isaías, ela acaba comigo. Os dois livros de Jeremias e de Isaías, eles me sangram muito. A Bíblia mostra de fato o que eu sou, reflete como um espelho. E aí eu tenho que entender que evangelho não é cosquinha. Né? Não, a igreja não é uma estufa, não é um parque de diversão, não é um ponto de encontro. A igreja é um lugar de confronto, lugar de consolo, lugar de palavra, de promessa, mas eu não tenho que sair aborrecido porque a palavra me confrontou, ao contrário, eu tenho que dar glória a Deus, porque Deus corrige a quem Ele ama, e eu quero que Deus esteja sempre me corrigindo, porque se Ele não me corrigir, eu vou me perder. Então o que nós temos por aí é uma proposta de um evangelho muito fácil, de cosquinha no ego, de caixinha de promessa, né? E que você vai viver somente as 1000 maravilhas, e é um jardim com rosas, mas esquece dos espinhos. Mas aí Tiago está dizendo, é possível viver nessa lambança toda e fazer a diferença, porque teve um homem que fez a diferença. Ele chegou diante do rei, ele não agradou, ele não foi lá para agradar, ele foi lá com convicção, quem era Deus na vida dele. Ele disse lá, no capítulo 17, 1 Reis, é onde aparece ele. Ele diz a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Aí ele diz assim, perante cuja face eu estou. Eu estou falando do Deus de Israel, e eu estou falando do Deus que eu estou diante da face dele. E para estar diante da face dele, irmãos, é uma certeza de relacionamento. E eu não vou dizer nem de intimidade, porque ninguém nunca vai se tornar íntimo de Deus. Mas eu posso viver um relacionamento. E Elias disse isto. Como eu estou na face dele, na presença dele, eu posso falar aqui e o negócio vai acontecer. Eu sou humano, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E não vai ter chuva nessa lambança toda, porque Baal era Deus de chuva, Deus de fertilidade. Baal vai estar trazendo as bênçãos para vocês, é Baal, largue esse Deus aí. Eu tenho um Deus aqui visível, é um boi, é um touro, um Deus que vocês possam olhar. O Deus de vocês não conseguem enxergar. Tem uma nova proposta, olha aqui, tem esse Deus aqui. E ele está falando, não é isso aí que vocês estão mostrando para Israel, é aquele que eu estou na face dele, não preciso vê-lo, é só tê-lo. Porque vida espiritual não é sentimento. Sente aí, irmão, não quero sentir. Viva sentindo não, meu irmão, é um perigo. É melhor ter. Esse crente me provoca sede, a vida dele me faz desejar ser cristão, ser crente. E aí Tiago está falando, vai convencer, e vai salvar, e vai cobrir multidões de pecado, porque não adianta eu
caminhar sem chegar. Mateus 7, 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aí muitos, é uma classe muito grande, né? Um grupo muito grande. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome profetizei, expulsei demônio, fiz muitas maravilhas. Olha aí, fiz até coisas impossíveis. E o cara se acha. E essa geração se acha, e esse grupo se acha. Aí eu disse uma vez, tem gente que se acha tanto que se perde. Porque no achismo, ele deixa de reconhecer que é Deus que faz. Aí Jesus disse, eu nunca te conheci, aparta de mim, você que viveu a vida toda na prática da iniquidade. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O que importa na minha vida é quando eu cruzar a cortina da eternidade, porque eu posso fazer muita coisa aqui e não chegar lá. E Tiago está falando, é possível. Que alguém diz, como viver num mundo como esse? Como fazer uma faculdade numa ideologia desta? Irmãos, é possível. E é possível trazer o sobrenatural de Deus, interferir na natureza por aquilo que Deus faz e está em mim. Jesus disse, vocês vão fazer as obras maiores do que é o que eu faço. Mas tem regras. Tem regras. E aí o que Elias fez? Cerrou os céus, Deus entrou na cena e disse, agora você vai para as torrentes de Querite, já ordenei covos que te levam a pôr em carne. Então a vida dele toda foi viver o sobrenatural de Deus. Por que ele viveu? Porque ele andou com Deus. Porque ele viveu segundo os padrões de Deus. Eu estava pregando numa escola bíblica em Belo Horizonte, tinha alguns teólogos lá. Tem alguém que fala assim, fulano é teólogo, teólogo. Tem muitos meninos novos aí que já leu uns 100 livros, 150 livros e se coloca na classe de teólogos, né? Mas leva 50 anos para fazer um teólogo. E um desses lá chegou e disse assim, pastor, eu sou um mestre. Eu falei, não, o mestre é Jesus. Ah, pastor, mas esse aqui. Eu falei assim, irmão, o que você quer? Aonde você quer chegar? Aí ele disse assim, eu não estou entendendo, o senhor é um puritano. Eu falei, eu prefiro ser um puritano. E viver aquela proposta que Deus tem para a minha vida, tornar uma igreja santa, poderosa e salva. E como? Através do que eu vivo, do que eu prego. E Elias foi esse cara, provocar lá nos filhos dos profetas. Deus disse, eu vou cuidar de ti, porque você faz a minha vontade. Pão pela manhã e carne, e pão ao anoitecer e carne. Você bebe do ribeiro, irmão, como explicar isso? Pão no bico e carne nos pés. E o homem lá, guardado por Deus, outro sobrenatural, que eles procuraram Elias em todos os lugares na terra, e não encontraram, porque Deus o escondeu. E dali as portas se cerram, né, para ele nas águas, e Deus vai mandar ele para Sarepta. Ele vai viver outro sobrenatural, que é ressuscitar o filho da viúva. Depois ele volta para viver o outro sobrenatural e confrontar Acabe novamente, trazer a cambada dos profetas de carteirinha assalariado por Jezabel, porque muitos eram assalariados, ganhavam um dinheirinho para ficar do lado de Jezabel. E aí ele disse, olha, junta todos no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas do posto. Ele, nós vamos ver quem é Deus dessa bagaceira aqui. Vocês estão achando que o que vocês estão fazendo aí é de Deus? Vamos mostrar quem é Deus aqui. O cara sozinho. Foram. Acabe está lá. A Jezabel não foi. Ainda bem. O que Elias faz para terminar? Elias diz, vou dar uma oportunidade para vocês. Vocês se acham? Né? Vocês que estão pregando aí esse novo sistema? Então, vou ficar aqui no meu cantinho aqui para começar. Isso é um número maior, né? Eu sou a minoria. Vocês são a maioria. Vai lá. Sacrifica aí, não põe fogo nesse negócio aí, não. Pode levantar o altar de vocês aí, oferecer o sacrifício de vocês, depois eu faço. Pois é minha vez. Primeiro, com vocês a oportunidade. E os caras começaram pela manhã. Botaram lá, fogo. Mas interessante, pastor Marcos, que aqueles caras acreditavam que ali ia vir fogo. Porque nós não aceitariam em sã consciência, pastor João, a proposta de Elias. Elias disse, olha, vamos clamar a Deus aqui, ou Deus quer responder com fogo, o que é Deus? E eles acreditavam naquilo. Será que Jezabel não tinha nada a ver com esse engano, com esse engordo?
Será que lá no fundo eles pensaram assim, vai acontecer igual lá na casa de Baal? Vamos lá, Elias. Clamam, se cortam, manquejam, saltam, perde o controle do culto, mas eles não tinham nem controle de culto mesmo, não. Eles manquejavam, pulavam e bagunçavam, o negócio estava assim meio para lá e para cá. Aí quando eles viram que não ia ter fogo, eles se cortam, aí vai para o flagelo, né? Nós vamos derramar nosso sangue, aí Baal vai compadecer de nós. Aí começa o sacrifício de tolo, aquilo que Saul fez, colocar em risco o exército, numa situação louca de batalha, um jejum louco. Irmão, eu tenho que viver a racionalidade daquilo que Deus quer. Eu tenho que entender que nem todo mundo tem a mesma dimensão que eu. Eu não posso. Eu estive dando aula para os meninos lá, eu falei, tem coisas que eu nunca vou falar para a igreja, ela nunca vai entender. Eu tenho para a minha vida. E os profetas de Baal não tinham, porque não existe isso. Fogo estranho, né? A estátua que chora, e o negócio que acontece, e a cruz que carrega. Mas vem a fé natural e a fé sobrenatural. Mas vem Satanás que faz a mesma coisa lá no Egito, mas se perde. E aí o que Elias fez? Para parar com a bagunça aí, porque o negócio já bagunçou. Então, o profeta, o homem de Deus, ele tem que entender que ele tem um controle. Ele tem um controle, está sobre a minha vida a unção e o controle, a direção. Eu falei lá no São Francisco, essa cadeira aqui é minha. O bispo me colocou aqui. Eu não estou aqui porque eu pedi, eu estou aqui porque ele me colocou. Enquanto eu estiver aqui nessa cadeira, eu sou em Deus o que Ele quer que eu seja. Todos que passaram fizeram aquilo que Deus colocaram para fazer. O Marcos Sérgio foi lá e eu fiquei com medo, quando o bispo falou, de assumir o lugar dele, porque não é fácil não, irmão. E eu me assustei. Aí Deus falou assim, não, mas eu tenho com você. Não é o que ele fez ou o outro fez, é o que você vai fazer. E eu estou nessa pegada. Estou levantando um exército forte e poderoso dentro da visão que eu tenho. Realidade de evangelho. Vida cristã verdadeira, sem fantasia, sem cosquinha. Vamos pagar o preço, mas vamos pregar com caráter e com a vida. Elias disse, chegou a minha vez. Tem sempre a sua vez, né? Ele disse, agora eu vou sacrificar. E aqui eu termino. Ele era sujeito, mas fez. Antes de pedir o fogo, ele fez algumas coisas, eu quero tornar notório para o sobrenatural de Deus vir e acontecer. Eu tenho que preparar o ambiente, a minha vida tem que condizer para isso, porque senão eu vou viver sempre o engodo e a fantasia. Porque o que Deus faz é permanente. O que o homem faz, acaba. O que Elias fez? Primeira coisa, grave isso aí. Vocês que estão aí atrás de São Francisco, nunca ouviram falar desse jeito. Grave isso aí. Elias disse, chegai-vos a mim. Primeira coisa que Elias disse. Até quando vocês vão ficar cocheando dois pensamentos aí? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Vou fazer um negócio. Chegai-vos a mim. E o povo entendeu. E todo o povo se chegou a ele. E eu estou dizendo, chega para perto que tem. Tem graça, tem unção, tem fé, tem caráter, tem visão, tem história. E eu estou procurando aí entender a Bíblia, estudando ela, versículo por versículo, uma vez por ano. Chega até o líder, chegai-vos a mim. Aí todo o povo se chegou a ele. Então, o que Deus vai fazer é na unidade. Não é um para cá, outro para lá, outro daqui, não. É todo mundo junto. É a minha palavra. Não é que um tem mais que o outro. Não é porque tem que... Não. Todos. Chegai-vos a mim. E a Bíblia diz, todo o povo. Então, vamos juntos, gente. Chega, todo mundo. Dentro daquilo que Deus tem para fazer. Porque não tem privilégios no reino de Deus. Tem servo que se dispõe. E tem um Deus que quer fazer. Tem um Deus que quer fazer. E aí o povo se chegou. E aí o que ele fez? Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Não tem como ter o sobrenatural de Deus com o altar quebrado. Não tem como isoladamente. Aí Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, colocou 12 pedras conforme o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Ele está querendo dizer, vou mostrar para vocês que cada pedra dessa representa uma tribo, a casa de Israel. E é sobre essas pedras aqui, ó,
como um altar que vai descer fogo. Então fica coladinho, fica perto, que o fogo vai vir sobre cada pedra. Lá no dia de Pentecostes, o vento soprou para todo mundo, mas na hora do fogo foi individual. Pousou sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Sabe o que é? Você tem que viver a sua experiência. Deus quer te usar segundo a medida do que você é em Deus. Você não é o espectador, você não está no teatro, você está na casa de Deus. Essa é a porta do céu e Deus quer soprar na sua vida e derramar. Fica de pé. Segura aí. E aí? Consertou. Quer fogo? Conserta. Está quebrado. Eu não posso continuar com o que está quebrado. Engraçado, a minha vida é consertando quebrado. Eu preguei lá na sede várias terças-feiras e várias noites, mas está no YouTube aí. Uma das últimas mensagens lá que eu pensei assim, nunca mais eu prego na sede. Bispo, a bispa, todo mundo lá, igreja lotada, eu preguei, conhecendo o inferno, a luz da Bíblia para desejar o céu. O inferno existe. E se eu não consertar, e se eu não humilhar, e se eu não prostrar, se eu não orar, posso até viver, mas não sei. Elias disse: vou levantar as pedras. Deus me trouxe para Goiânia para levantar pedras. Pedra não é barro, irmão. Pedra é pedra. Pedra é forte. E você é pedra. E sobre essa pedra, Cristo diz que não, mas sobre sua responsabilidade, o Senhor edifica a igreja. Pesa, irmão, pesa aqui. Senão eu entrego. Eu entrego. Aí um homem que tem uma agenda com quase 2 anos de antecedência. A Kátia está, minha secretária, a melhor secretária que eu tenho no mundo é a Kátia. Eu já estou recebendo ligações para o ano que vem. E eu decidi rejeitar 95% de agenda para pastorear. Vou preocupar, irmão, se eu não viver aquilo que Deus quer. Porque a igreja não é um caminho de emprego para que eu possa ter uma prebenda. Não. Tem que estar dentro do propósito de Deus. E é isso que Tiago está dizendo. Podemos ser como Elias, tendo as mesmas paixões que nós podemos ser, para convencer multidões. Minha vida vai falar muito mais do que as palavras que eu estou pregando. O rastro que eu deixo é que vai consolidar aquilo que eu falo. Aí Elias coloca o sacrifício, lenha, derrama o sangue, faz até uma vala, dificulta o negócio. E aí novamente Elias, depois que preparou tudo, ele foi e orou a Deus uma oração bem curta. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, não é necessário por muito falar. Tem coisa que você vai falar só 3 palavras. Eu entendo, meu Senhor, o que fazer. E Elias disse: Senhor dos exércitos, que hoje a casa de Israel fique sabendo que o Senhor é o único Deus. Que o Senhor fizesse retroceder o coração deles para trás. Oh, Senhor, responda-me e saiba mais uma vez que eu sou teu servo e que conforme a tua... irmão, eu sou teu servo, mas conforme. Tem outra forma não. Conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Aí ele diz: responda-me, Senhor, responda-me. E quando ele estava dizendo responda-me, os céus se abriram e o fogo começa a descer. A palavra, conforme a tua palavra. Eu sou teu servo. Para
sobrenatural não é porque para. E a Bíblia diz que toda a nação representada ali começaram a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.